Oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o Wilderness, ou, em português, Turismo Selvagem, que é o título que o Prime Video deu pra essa série aqui no Brasil. Essa série, na verdade, acho que a gente pode chamar ela de minissérie, porque ela tem uma temporada bem redondinha e ela tem apenas 6 episódios. Ela chegou nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, no Prime Video, na verdade, na quinta-noite, né, que é o horário sempre que o Prime Video libera os seus conteúdos, sempre um dia antes do dia de lançamento, às 9 da noite. E eu não podia deixar de gravar um vídeo comentando a série com vocês. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer as minhas opiniões, as minhas impressões, falar da série meio que de forma geral, mas eu quero focar especificamente no final. Quero conversar com vocês, recapitular os acontecimentos finais, conversar sobre as pontas soltas, sobre algumas coisas que talvez não tenham ficado tão claras assim pra gente debater. E aí a gente vai fazendo tudo junto ao mesmo tempo, conforme a gente for conversando, tá bem? Antes, eu queria falar duas coisas. A primeira é: se inscreve no meu canal. Eu já falei isso, na verdade, mas tô repetindo. A segunda é que eu não podia deixar de mencionar, principalmente considerando que eu falo muito sobre esse assunto aqui no canal, que temos uma música da Taylor Swift na trilha sonora inteira da série, né? Então, a abertura toda da série é com a música Look What You Made Me Do, a regravação dessa música, na verdade, né? Então, a Taylor's Version da Taylor Swift. E ela ainda não lançou oficialmente essa gravação, ainda não tem data pra isso, mas não deve demorar muito, porque a gente teve aí essa prévia, que na verdade é quase a música inteira aparecendo, surtos aqui em casa, tá? Surtei quando eu vi. E a gente também já teve a prévia de Delicate, que é outra música do Reputation, essas duas músicas são do Reputation, em uma outra série do Prime Video, né? Em O Verão da Minha Vida, a gente já falou sobre isso aqui no canal também. Enfim, com isso dito, vamos falar sobre o final de Wilderness, e vamos fazer, na verdade, uma recapitulação dos acontecimentos. Então, nessa história, a gente acompanha o Will e a Liv, que são um casal aparentemente muito feliz, até que ela descobre, na verdade, eles são da Europa e eles mudaram ali pros Estados Unidos por conta do trabalho dele, e ela fez esse sacrifício, deixava a dela pra trás, né? E eles mudam, então, pra Nova York, e eles estão felizes, a Liv, pelo menos, acha que tá tudo bem entre eles, né? Até que ela descobre que ela tá sendo traída. E aí ela decide se vingar do Will. Ela tá com uma vontade ali, uma sede de vingança do Will. Pra tentar consertar as coisas, o Will leva ela pra fazer uma viagem de carro que ela sempre quis fazer, ali pelos Estados Unidos, por vários lugares dos Estados Unidos. Em determinado momento da viagem, eles estão ali fazendo uma trilha, não sei ao certo qual é a cidade em que eles estão parados naquele momento, mas a Cara aparece. A Cara é interpretada pela Ashley Benson, de Pretty Little Liars, ela fazia a Hannah, e ela é colega de trabalho do Will, mas ela é também a amante dele. E ela sabia que ela ia encontrar com eles ali, então ela vai pra esse lugar de propósito com o namorado dela, né? E a gente descobre que a Liv já sabia que ela era a amante do Will, porque ela já tinha perseguido, ela tinha visto um vídeo, que depois é importante pra gente pensar o final da história também, né? E aí ela tá fingindo que não, tá fingindo que ela tá caindo na história de que eles são só colegas de trabalho, então os dois casais interagem bastante nessa viagem. Até que as coisas mudam, porque a Liv mata a Cara, meio sem querer. Mas eu acho que nesse momento eu queria conversar com vocês sobre algo que me parece uma ponta solta, ou na verdade um roteiro só um pouquinho mal explicado, e aí vocês me dizem se vocês concordam com isso ou não. Nesse momento da história, então no episódio 2, a Liv e o Will, eles brigam. E aí ela vai pro quarto, ela fica no quarto, né, e ele desce pra beber no bar. Quando ele tá voltando, então, pro quarto, ele esbarra na Cara, que a gente depois descobre que tinha sido pedido em casamento pelo Garth, que é o namorado dela nesse momento, né? E a gente não vê, mas depois o Will diz que os dois interagiram ali, passaram tempo juntos. Não sei se só conversando, não sei se eles transaram em algum lugar, não se sabe ao certo, porque a gente não vê esse momento. E aí, talvez isso fosse ali por volta das 11h30 mesmo, que é depois da hora em que o Will sempre tá dizendo ali que ele voltou pro quarto, né? Só que aí tem um corte desse momento pro próximo momento e a gente vê a Liv acordando no chão do quarto por volta não, né? Exatamente à 00h48, porque ela pega o celular do Will quando ela percebe que ela tá tentando ligar pra ele e o celular dele tá ali no quarto, e a gente vê o horário. E aí quando ela pega o celular e vê o horário, ela também vê uma mensagem mandada pela Cara. A Cara mandou essa mensagem 30 minutos antes, então ali por volta da 00h10. Então, se por volta das 11h30 eles se encontraram e por volta da 00h10, que é pouco tempo depois, ela mandou essa mensagem, o que foi que aconteceu nesse momento, né? Porque a mensagem dela é: vamos parar de só falar e vamos realmente fugir, me encontra hoje, 1h na cachoeira. Só que aí, ela em teoria vai pra cachoeira, só que ela tá sem o passaporte dela, porque depois a gente vê o Garth encontrando o passaporte dela no quarto, mas ela disse que eles iriam então fugir.
esse momento da série é muito mal feito, é muito confuso, de verdade, assim, porque as coisas não batem, né? E eu fiquei pensando, mas a Kara e o Will não estavam juntos? Eles não conversaram olhando olho no olho? E aí depois ela manda essa mensagem, ele não vê a mensagem, ele não sabia que tinha esse plano de encontrar com ela na cachoeira, e ela vai pra lá sozinha e fica esperando o quê? Sabe, assim, tipo, depois que eles se encontram, o Will vai pra onde? Ele fala pra Liv no dia seguinte que dormiu na sala de recreação pra não atrapalhar ela e não sei o quê. Mas é estranho, esse desenrolar das coisas aqui não faz sentido. E aí eu não acho nem que eu tô criando uma teoria ou querendo olhar uma coisa que não tem. Eu só acho que foi mal feito mesmo o roteiro nesse momento da série. E aí a Liv então vê a mensagem, vai até a cachoeira, vê a Kara vestida com o casaco vermelho do Will, que estava na mão dele quando ele encontrou com a Kara no lobby do hotel, tá? Então ele conversou com ela, deu pra ela o casaco por algum motivo, talvez ela estivesse com frio, surtando pelo pedido de casamento, sei lá. E aí a Liv empurra a Kara achando que é o Will. O que também é um pouco estranho, que bem, tava chovendo. Essa parte eu não vou nem questionar. Não vou questionar essa parte, porque beleza, tava chovendo, tava escuro, no meio da floresta, ela vai, empurra achando que é o Will. E ela mata a Kara nesse momento, né? Ela até acorda, sobrevivendo depois, mas ela não sobrevive, ela morre logo em seguida. E aí, essa é uma das duas mortes que acontecem na série. A outra morte é a do Garth, que é o namorado da Kara, né? Era o namorado dela. E as duas mortes, elas acontecem pelas mãos da Liv. Dessa vez, com o Garth, é 100% legítima defesa. Ela estava corretíssima porque ele estava tentando matá-la. Então ela consegue dar um golpe ali na cabeça dele, né? E ele acaba morrendo. Só que esse acontecimento leva a gente pra reta final da série, porque essa morte já acontece no final do penúltimo episódio, do episódio 5. Então agora vamos se aprofundar no episódio 6, pra gente discutir as coisas que giram ao redor desse final, né? Então, quando a Liv decide finalmente pedir o divórcio pro Will, porque ela descobre que além da Kara, ele também tava traindo ela com a Melissa, que é outra colega de trabalho que ela acaba conhecendo, né? Ele decide chantageá-la. Então ele fala pra ela que ele é capaz de mudar o depoimento dele sobre a morte do Garth. Falar pra polícia que então não foi legítima defesa, né? E aí ela percebe que ela tá meio fodida, que ela tá presa ali nessa situação, e ela faz o que ela já devia ter feito nessa série há muito tempo, que é culpar o Will por tudo. É o moralmente correto, se a gente pensar nos fatos de forma preto e branco? Não, mas desde o começo ela tá querendo vingança. Desde a proposta toda da série é que ela vai se vingar do Will pela traição. Então, se é isso que ela queria fazer, ela já devia ter incriminado ele pela morte da Kara faz tempo, né? Mas a partir disso, a partir dessa decisão, a Liv grava o Will escondido, dizendo que sabia que tinha sido legítima defesa ela ter matado o Garth, o que é importante para caso ele decida mudar o depoimento dele. Ela também manda de forma anônima o vídeo que ela tinha encontrado do Will e da Kara transando. Ela viu esse vídeo no e-mail dele, sem querer, e ela manda pra polícia. E 3, ela também finge que não sabia de nada, não sabia que eles estavam tendo um caso, né, que o Will e a Kara estavam tendo um caso. E aí ela fala pra polícia que ela mentiu sobre os dois estarem juntos no hotel, o que de fato é uma verdade, porque eles não estavam juntos, né, na noite da morte da Kara. Ela fala essas coisas pra polícia. Por conta disso, o Will vai preso. Ele vai pra cadeia, porque fica cada vez mais claro que ele é o principal suspeito e culpado da morte da Kara, apesar de ele não ser. Apesar de quem ter matado a Kara ser a própria Liv, né? Sem querer, mas não deixa de ter sido ela. E aí a gente vê no final da série, na reta final, um salto temporal de 3 meses. E a gente vê o Will ligando pra Liv pedindo pra ela visitá-lo na prisão. E a gente tem uma cena nesse momento, já no finalzinho do episódio, que é com certeza uma das melhores cenas dessa série, que é o diálogo deles na sala de visita da penitenciária, né? Porque é como se eles estivessem ali num jogo de ping-pong. Um fala um negócio pro outro e o outro rebate, e os dois atores estão muito bem em cena. E tudo começa mesmo com o Will dizendo pra Liv que ele sabe que foi ela que matou a Kara. Ele percebeu que foi ela que matou a Kara. Ele fala que é porque ele ouviu ela dizendo desculpas pro Garth na noite que ele atacou eles na casa deles. Eu não comprei muito essa resolução. Eu acho que poderia ter tido algo que, enfim, fosse mais claro de realmente acreditar que a Liv tivesse matado a Kara, alguma coisa que tivesse percebido depois ou descoberto depois e que fizesse realmente sentido, porque isso aqui eu achei meio qualquer coisa. Mas beleza, é importante que ele saiba pro diálogo se desenvolver, né? E essa cena final, como eu disse pra vocês, é muito boa. O Will vira pra Liv e fala, então se você matou a Kara é porque você sabia do vídeo que você mandou pra polícia, foi você que mandou esse vídeo. Quando você viu esse vídeo, você tava mentindo que você sabia que eu estava tendo um caso com ela esse tempo todo? E aí ela fala que ela responde dizendo, eu descobri o vídeo enquanto você confessava o seu amor por mim e dizia que tinha sido uma coisa de uma noite só, um caso de uma noite só.
E ele vira pra ela e pergunta, por que você me ferrou agora? A gente já tava livre disso, a gente tava indo embora pra casa, a gente tava deixando tudo isso pra trás, você foi lá e me jogou no meio disso tudo de novo. E aí ela diz pra ele, por que você não aprendeu? Ou seja, ele errou. Ele menosprezou a inteligência dela e a força dela e várias coisas. E aí, até o último instante, ele não estava respeitando, né? Ele continuava querendo justificar, ele continuava querendo ter o poder nesse relacionamento, a força nesse relacionamento, obrigando ela a ficar. Porque na reta final, ela só queria o divórcio. Ela não tava mais pensando numa grande vingança, ela só queria se livrar daquilo que ela tinha chegado no seu limite. Só que aí ele foi lá e chantageou ela, querendo culpá-la pela morte do Garth, e ela falou, o quê? Ela lembrou dos sentimentos de vingança que tinham surgido nela, então ela decide fazer tudo isso com ele, né? E aí ele a ameaça e também a ofende, e ela revela pra ele que ela está grávida. Em teoria, 3 meses se passaram ali desde quando ele foi preso, então a barriga dela não necessariamente precisaria aparecer nesse momento. Ele não acredita inicialmente, né? Ele fala que ela tá tentando deixá-lo louco, e aí ela vira pra ele e fala assim, é uma merda quando isso acontece, né? E aí, eu quero puxar um gancho na nossa conversa, que é justamente a mensagem principal da série, eu acho. A gente tem aqui um thriller de suspense, é uma série de suspense, fictícia e tudo mais, só que nas entrelinhas dessa história, a série tá discutindo o gaslighting que homens fazem com mulheres, a manipulação que homens fazem com mulheres quando eles se veem em relacionamentos onde eles têm o poder, onde eles estão com as cartas na manga, né? Com as jogadas prontas para serem feitas. Então a série fala muito sobre relações entre homens e mulheres, relações desequilibradas, no sentido de onde há um desequilíbrio de poder mesmo, onde um tem mais poder do que o outro no relacionamento, que é com certeza o caso do Will e da Liv, até porque, né, ela deixou a carreira dela pra se mudar com ele, ela vem de uma família mais pobre, ela trabalhava como garçonete, ele é quem tem dinheiro, enfim. Então sempre rolou ali essa diferença de poder mesmo. E a série discute isso, e por conta disso, como ele sempre esteve no poder, ele trai ela de novo, e mente de novo pra ela. E aí ele faz ela achar que ela tá louca, ela está surtando, ela é descompensada por não acreditar nele, por duvidar dele. Sendo que, na verdade, é ele quem tá mentindo, né? Isso acontece muito na vida real, com relacionamentos entre homens e mulheres, e entre homens e homens e mulheres também pode acontecer, não tô dizendo que não, mas a crítica que a série tá fazendo é relacionamentos entre homens e mulheres. Então, é por isso que eu tô falando desses gêneros especificamente. E pra finalizar essa conversa, o Will, ele pergunta pra Liv, por quê? Por que você matou a Kara? E ela responde, esse momento dessa cena, meu Deus do céu. Ela responde pra ele, porque eu achei que ela fosse você. E ele perde a cabeça, porque ele percebe que ele poderia ter morrido se fosse ele naquele momento, que ela queria matá-lo, que ela não queria ter matado a Kara, que ela queria que ele tivesse caído daquele morro, né? Que ele tivesse morrido de fato. Ele perde a cabeça, a cena é realmente muito, muito boa. Ele pergunta pra ela, quem é você? E ela responde outra coisa que corrobora com a discussão que a gente acabou de ter. Ela responde, eu sou exatamente quem você fez com que eu fosse. Eu sou quem você me tornou. Então é isso, assim. Ela enlouqueceu porque ele ficou brincando com a cabeça dela de novo. Porque ele fez ela achar que ela tava enlouquecendo. Porque ele transformou ela numa mulher desconfiada, descompensada e com sede de vingança a partir das atitudes dele, né? Então é isso que a série traz de discussão pra gente com uma narrativa fictícia. E aí uma grande pergunta que fica nesse final da série é, a Liv tá grávida mesmo? A série não responde isso com certeza. Isso fica propositalmente em aberto. É suficiente pro Will, essa informação de que talvez ela esteja grávida, né? É suficiente pro Will não fazer nada. E aí a série não diz pra gente. Eu não sei qual é a minha teoria, mas eu fiquei pensando que, depois dessa cena, se passa um tempo, talvez, porque a gente vê a Liv escrevendo o livro dela, isso não deve ter acontecido de um dia pro outro. Só se ela já estivesse trabalhando há muito tempo nesse livro. Ela menciona que gostaria de escrever um livro, né? Mas a gente não vê de fato ela trabalhando nesse livro. Mas aí ela escreve e manda uma cópia pra mãe. Inclusive, na dedicatória do livro, ela escreve, para minha mãe, você tinha razão, nunca é seguro. Ou seja, nunca é seguro acreditar 100% em homens, colocar a sua vida inteira na mão de homens, porque essa era uma lição que a mãe dela ensinava pra ela, né? Porque a mãe dela também tinha sido traída pelo pai dela, isso era uma grande questão na vida das duas, principalmente na vida da Liv, porque a mãe culpou ela por ter
contado sobre a traição, porque foi ela quem viu o pai traindo a mãe, etc. Isso é abordado. E aí ela entende da onde vem o comportamento da mãe depois de ter sido traída também, né? Mas o que eu fiquei pensando é que com certeza ela não teria escrito esse livro de uma hora pra outra. E aí, mesmo depois da cena dela na penitenciária, a gente sempre vê ela sem barriga de grávida, né? A gente não vê a barriga de grávida dela aparecendo. Então talvez ela não estivesse grávida, mas a série não confirma e nem nega essa informação pra gente em nenhum momento. E aí no finalzinho a Liv decide repetir a viagem que ela fez com o Will e ela vai de carro até o lugar em que ela matou a Kara, né? E a cena final é uma cena fortíssima também, porque ela tá na beira ali do precipício onde ela empurrou a Kara, onde a Kara caiu. E aparece um homem que tá ali fazendo uma trilha e ele fala pra ela: ei, cuidado, uma garota caiu aí faz pouco tempo. E aí ele chama essa garota que caiu, que é a Kara, né, de silly girl. O que ela tava fazendo nesse lugar, nesse momento? Que garota boba. E aí a Liv surta e ela faz um discurso ali final na série que é muito forte e que fala sobre a mensagem toda da série, que é o que a gente já conversou, né? Ela fala assim: ai, você tá dizendo então que é culpa dela, né? Tem que ser culpa dela porque ela tava usando muita maquiagem, porque ela flertava muito, porque ela tava sendo muito disponível, porque ela não tava andando com um homem para protegê-la. Claro que ela tava pedindo por problema, né? A gente não tá sempre pedindo por problemas, nós mulheres. Você já parou pra pensar como isso acaba? Isso acaba com a gente chegando no nosso limite, com a gente realmente, sabe, surtando, porque isso coloca a gente num lugar em que nós somos algo de que vocês, homens, precisam temer. A gente se torna os lobos dessa história, né? Ou seja, esse diálogo dela é justamente falando sobre o que significa ser mulher na sociedade. Porque sempre que acontece alguma coisa com uma mulher na sociedade, é culpa dela, né? Nossa, ela tava usando uma roupa curta demais. Nossa, ela deu bola. Nossa, ela deveria ter tido mais cuidado e ter andado com um homem pra protegê-la. Nossa, sabe assim? Esse tipo de desculpa pra quando uma mulher é assassinada, pra quando uma mulher é estuprada, pra quando uma mulher, enfim, faz alguma coisa nesse sentido. E aí o discurso da Liv gira ao redor disso, né? Sobre como as mulheres estão sempre sendo questionadas pelos homens e que no fim das contas as mulheres elas se tornam o que os homens fazem elas se tornarem, porque eles estão sempre ali querendo ditar a melhor forma da gente agir, da gente existir, da gente ser no mundo, né? Então ela tá realmente completamente surtada já no final dessa série, porque ela matou pessoas, ela se enfiou no emaranhado de coisas e tudo começou com as mentiras do marido dela, né? Ela foi enlouquecendo. Claro, ela ainda é responsável pelas atitudes dela, né? Não tô isentando ninguém aqui, mas ela só enlouqueceu desse jeito porque todos os dias da vida dela tinha alguém do lado dela, um homem do lado dela, o marido dela, que deveria amá-la e respeitá-la, questionando a sua sanidade. Então, na minha visão, é isso, assim, a série traz essa discussão e a série termina com esse sorriso dela no final de louca, tá louca? Mas é proposital, né? Uma loucura que ela é justificada e ela é explicada. Porque a gente tem um thriller, a gente tem um suspense aqui nessa minissérie de 6 episódios, mas que, quando a gente olha pra além da narrativa principal, a gente entende as discussões que estão sendo feitas, né? E algumas questões ficam em aberto, além só da gravidez. Uma hora o Will vai descobrir se a Liv tá grávida ou não. Será que ele mudaria de ideia em ir atrás dela se ele descobrisse que ela não tá grávida? Será que ela conseguiria mentir pra ele por muito tempo? A detetive, mulher, ainda desconfia da Liv. Ela não caiu no papo da Liv. Será que ela ainda vai ficar investigando? Será que a Liv vai ficar em Nova York com a Ash, que é a vizinha com quem ela acabou ficando no final da série? Será que o Will pegou quanto tempo de prisão, né? Quanto tempo de prisão será que ele pegou? 25 anos ou prisão perpétua? Que eram as duas possibilidades ali, entre 25 e prisão perpétua, né? Não sabemos, essas coisas ficam ali soltas. Então a gente tem um final que ele não é 100% redondo, mas é um final que funciona como um final redondo. Até onde eu entendo, essa é uma série inspirada em um livro e essa é uma série feita pra ser uma minissérie. Não acho que vai ter continuação, mas também posso estar errada. E aí, o que é que vocês acharam da série? Esse é o final explicado dela, eu tentei explicar tudo o que aconteceu pra gente relembrar, pra gente entender o que é que ficou em aberto ou não. E aí eu queria também, no final desse vídeo, compartilhar as minhas opiniões gerais sobre a série. Eu gostei bastante, eu acho que não é uma série perfeita, ela tem alguns furos de roteiro, eu acho que é muito difícil escrever histórias de suspense, né? Porque sempre fica uma coisinha ali ou outra que fica mal explicada. Eu acho que essa série tem algumas dessas coisas. Já conversei sobre a principal delas com vocês no começo, mas tem um ou outro detalhe que você fica, nossa, mas como que isso aqui aconteceu? Como é que descobriu tal coisa? Como é que, enfim, né? Mas quando a gente olha pro todo, eu acho que é uma série que funciona super bem,
que envolve a gente. Então são 6 episódios, alguns episódios têm 40, 45, outros têm 50, quase 60 minutos. E durante esse tempo, durante essas quase 6 horas, a gente tá ali envolvido, a gente quer saber pra onde vai, a gente quer saber o que vai acontecer com esses personagens. A gente sente empatia pela protagonista, né? Apesar dela ser uma anti-heroína, porque ela mata, ela quer vingança, ela faz coisas moralmente talvez erradas, se a gente for olhar, né, pra situação de uma forma bem racional, ainda assim a gente sente empatia por ela, a gente torce pra ela conseguir se ver livre do marido, pra ela conseguir se ver livre desse assassinato que ela cometeu, mas que ela não queria ter cometido, porque não era isso que ela queria fazer, né? Então, eu gostei de acompanhar a série, achei que foi um acerto do Prime Video, e eu acho que é uma série que vale a pena assistir, vale a pena indicar, justamente porque é uma série curta, não envolve muito do seu tempo, mas consegue entregar emoções variadas que seguram a gente dentro da história. É isso, quero saber o que é que vocês acharam também, tá bom? Obrigada por terem me assistido. Ah, e me contem também nos comentários quem é que viu essa série só porque tinha a música da Taylor Swift na trilha sonora. Eu quero saber, tá? Um beijo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!